Olá, meus queridos! Tudo bem? Relacionamento abusivo. Vamos lá! Ó, nós aqui novamente. Eu fui convidada pela Gi, uma pessoa maravilhosa, linda, para fazer uma live. Deixa eu só arrumar aqui. Falando sobre a arte do encontro. Vou continuar falando um pouco mais sobre a arte do encontro. Vamos chegando 2021, que coisa maravilhosa, né? Quanta coisa nós vivemos em 2020. Experiências transformadoras. Não dá pra gente falar foi bom, foi ruim, foi assim, foram experiências transformadoras. Experiências, eu gosto muito na terapia iniciática. Eu fiz terapia iniciática com a Vera Kon. Alguém conhece a Vera Kon? Ela é do Equador, faleceu com 90 e poucos anos. E ela dizia uma coisa muito bonita, muito interessante. Ela dizia que todos os processos iniciáticos são processos de dor, de expansão, mas uma expansão que também promove dor. Quando realmente, como se o crescimento na criança também promove dor. Então, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Eu agradeço vocês que estão aí começando 2021 já nessa dobradinha de lives. E desejo que cada um tenha feito a sua reflexão, tenha feito aí os seus pedidos, né? Nesse novo momento que estamos iniciando. Gratidão enorme por vocês estarem participando. E vamos falar de um tema maravilhoso. Vou receber a Rafa Balseira aqui agora. Gratidão, Rafa, por você estar aqui, por você ter chegado. Espero que tenha passado uma excelente virada de ano, assim como todos que estão chegando aí. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite e vir falar sobre relacionamentos abusivos. Boa noite, Clau. Muito prazer estar aqui novamente com você. A cada uma das pessoas que estão chegando. Boa noite, gente linda. Feliz ano novo, né, Clau? A primeira Gratidão. live do ano novo, né? Sabe que quando fala desse assunto, eu até fiz uma pequena enquete no meu Insta essa semana para olhar para quais são as forças que as mulheres e os homens esperam desse 2021. Eu estava assistindo um pedacinho da tua live anterior e eu achei muito bacana o que vocês estavam trazendo a respeito de quando se dá poder a outra pessoa, aí a gente descobre a criança dela. E eu gostaria de fazer um pedido a cada uma das pessoas que chega aqui e ouve um pouquinho das nossas falas, que compartilhem com outras pessoas para que mais pessoas recebam esse assunto, porque o que a gente vai entregar aqui hoje é de uma preciosidade que auxilia muito nessa nova consciência da nova era. Quando a gente fala de consciência da nova era, a gente fala desse grande despertar que iniciou através do 2020 e vai se potencializar nesse ano. Então eu peço que cada um de vocês compartilhe para que mais pessoas recebam essa consciência, para que mais pessoas que vocês sintam que esteja vivendo nesse momento de codependência, de relacionamento abusivo, possam descobrir um pouquinho mais a seu respeito. Então, Cláudio, quando eu estava ouvindo as tuas palavras a respeito de entregue poder para outra pessoa que você vai descobrir um pouco da criança dela. E eu percebo que o quanto os relacionamentos abusivos estão ligados a essa disputa de poder. E independentemente dos relacionamentos que se vivem, pessoais, familiares, parcerias, em todas as trocas, o quanto a gente acaba entrando em dinâmicas, e hoje aqui eu quero entregar para vocês 8 sinais de como é que você pode perceber se você está numa dinâmica de relacionamento abusivo. E no final a Cláudia vai fazer uma meditação fantástica
sistêmica a respeito desse relacionamento, né? Dessa decorrência do relacionamento abusivo. Muitas pessoas entram nesses relacionamentos abusivos, estão e não sabem. Então são tantas dinâmicas inconscientes que acontecem que a gente acaba nos boicotando, nos punindo, autopunindo nas nossas manifestações em parceiros, em relacionamentos, onde a gente sai do nosso lugar para dar espaço ao outro. A gente nos reduz, nos minimizando, porque inconscientemente vem uma chavinha ligada a poder. Eu não sou merecedora de poder, eu não posso pertencer a esse lugar, eu não posso ser vista. Ele pode me machucar nessa relação, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho do que significa relacionamento abusivo, quais são os sinais desse incidente para você se perceber, verificar nos seus relacionamentos e algumas dinâmicas inconscientes que podem estar mobilizando esse boicote. Clau, como que você vê isso no teu dia a dia? Como que você pode compartilhar isso? São tantas dinâmicas, mas o que te traz em mente quando fala relacionamento abusivo? É importante a gente conceituar, né, o que é abuso. É abuso, além do uso, não é? E é incrível quando eu jogo isso dentro do triângulo dramático. Eu acho que a vítima, ela tem um grande poder. A vítima tem um grande poder. E às vezes ela deixa o poder na mão do outro, porque na vitimização ela consegue tudo o que ela quer. Né? E às vezes não é. E a gente olha para o perseguidor, e às vezes a vítima está ali manipulando tudo. Hoje eu contei a história de uma cliente que eu atendi agora à tarde, e ela disse assim: ele faz tudo, meu marido faz tudo, eu deixo tudo por conta dele. No início da conversa, tudo é por conta dele. Ele que cuida das despesas, ele que mexe com o banco, ele faz tudo isso. Eu não sei nem quanto custa nada. Foi o início da conversa dela. E no final, e isso no início era algo muito bom para ela. Ela tinha um homem que fazia tudo isso. E no meio da conversa ela disse assim: eu estou cansada. Eu não tenho voz. Eu achei tão interessante. Eu não tenho voz. Eu não tenho voz ativa na minha casa, doutora. Ela falou para mim. Né? Aí eu disse: mas eu não estou entendendo. Porque no início da conversa, esse homem poderoso que você deu poder para ele, não é? É um homem perfeito. Porque você não tem que fazer as coisas ruins do dia a dia. Você não tem que fazer planilha no Excel, porque ela falou que ele fazia tudo cheio, era tudo planilha, né? Então, assim, mas isso tem um preço. Eu escuto que você não está a fim de pagar o preço desse poder que você deixa com ele, não é? Então, dê poder para alguém, você vê a criança dela. Eu vejo a criança que está no outro, que quer me oprimir pelo poder dele, mas a vítima também tem um poder. A vitimosidade também nos dá um poder de manipular pela dor, pelo sofrimento, pela lamentação, pela lamúria, não é? Então, quando eu penso em relações abusivas, o que mantém uma pessoa numa relação abusiva é um ganho secundário. Ela está ganhando algo. Ela só permanece porque ela ganha algo nessa relação. E o que ela ganha? Se ela desistir desses abusos, como ela vai viver? Sabe, Rafa, eu atendi uma cliente muito bem sucedida. Foi muito interessante essa história. Ela era uma mulher muito poderosa. E ela havia se separado do marido, porque os filhos entraram no meio do negócio, porque o marido batia nela. E aí ela fez uma reunião e disse: eu peço para ele me bater.
ela era masoquista. E ela vendia essa imagem como sado no trabalho dela, mas no fundo ela tinha uma masoquista. Que quando nós fomos trabalhando isso dentro da terapia sistêmica, ela chegou e entendeu que vinha do pai dela, porque é a única forma que ela se relacionava com o pai. É quando o pai batia. E ela aprendeu que precisa apanhar dos homens para se manter numa relação afetiva. Era assim que ela vivia a experiência com o pai. Então, eu estou contando isso para pensar, será que esses abusos, né, como a nossa criança se sentiria sem eles? O que tem por trás dessa dinâmica? Se eu abrir mão dos abusos, o que vai acontecer comigo? Se eu abrir mão da vítima, o que vai acontecer comigo? E se eu olhar para o poder, e no poder, no glamour do poder, eu dizer assim, você esteve comigo, você faz parte, você caminha comigo, você veio primeiro, eu gosto muito de contar, né, a minha trajetória profissional, comecei ainda minha trajetória com o Tarso chegou primeiro na minha vida, foi o meu primeiro sócio, Tarso Firassi. E cada trabalho que eu desenvolvo, eu ponho o Tarso ali, e ele acabou de escrever o 30º livro dele. Adivinha para quem me mandou primeiro, né? Vai lá, Claudinha, vem aqui. Estou compartilhando com você. Né? Então, e se no poder a gente reconhecer? E se no poder a gente dizer assim, eu estou aqui, eu cheguei aqui, porque o meu pai não teve isso. Eu cheguei até aqui, a minha mãe não teve isso, mas eu vou fazer algo bonito com essa história, em homenagem a eles. Eu não posso ir lá salvar a dor deles, a pobreza deles, a miséria deles, os maltratos que eles receberam da vida, mas com o meu poder, eu posso construir uma outra história para muitos. Eu posso gerar renda, eu posso gerar riqueza, eu posso gerar tanta coisa. Mas é que a gente vive naquele velho drama do opressor e do oprimido, do opressor e do oprimido, opressor, né, e o oprimido. Então, quando é que a gente vai acabar com isso? Quando a gente olhar para a nossa criança. Faz sentido para vocês? Se faz, vai dando coraçãozinho para outras pessoas poderem visualizar. Então, esse abuso, muitas vezes, que eu acho que o outro faz comigo, sou eu que faço comigo primeiro. E é incrível, né, Cláudia, quando a gente percebe essa dinâmica de vítima e abusador, nunca começou ali. Aquela pessoa, ela representa alguém na história muito antes. Então, quando a gente percebe por quem que eu estou permitindo isso, se foi um tipo de amor como você trouxe, que a gente vê tantos casos em consultório, né? Foi o tipo de amor que eu conheci. Então, como que eu vou permitir ser tratada com dignidade? Porque foi um tipo de amor que eu conheci que para poder ser amada, era através da surra, era através do sofrimento. Outro dia eu atendi uma cliente que ela iniciou a vida sexual com o irmão. Então, hoje, na vida dela, ela não consegue fixar um relacionamento porque ela continua procurando esse tipo de amor, esse tipo de vínculo, que ficou registrado lá na sua memória de criança. Então, quando a gente fala de vítima, como a Cláudia mencionou, é tão incrível porque não existe vítimas. Não existe vítimas. E eu ouço, outro dia, eu ouvi um comentário muito inocente a respeito disso, de que falava muito mal da constelação familiar, no sentido de que como que você não vai defender uma pessoa que foi abusada? Como que você não vai entrar no papel dela, você não vai falar mal de quem abusou dela? Só que a constelação é uma ferramenta de mediação.
onde a gente olha quem essa pessoa estava representando, quem abusou dela está representando, e quais são os ensinamentos que são possíveis para o crescimento de ambos, para se desidentificar. Então, quando a gente fala de trocas de relacionamentos abusivos entre vítima e abusado, a gente começa a prestar atenção nas nossas memórias de criança, do quanto a gente esteve a serviço de uma situação pelos outros, que hoje a gente se cala, no sentido da vítima, né? Não existe vítima. O quanto a gente se cala, que não permite falar daquilo que se sente agredido, porque se eu comunicar, eu vou me sentir culpada se eu gerar uma briga. Então, percebe como começa a acontecer dinâmicas onde a gente vela as nossas dores, onde a gente vela aquilo que precisa ser ressignificado. E eu recebo muitas mulheres falando, Rafa, eu não consigo conversar, ter um diálogo com o meu marido, com o meu parceiro, com a minha parceira, porque cada vez que eu vou falar sobre um assunto, ele altera o tom. E quando eu percebo essa elevação de tom, eu congelo, a minha mente fica, dá um branco, eu simplesmente não consigo dar a próxima palavra, e meu corpo, ele simplesmente, ele entra numa contração, e a pessoa definitivamente fica nesse movimento, os ombros vão para frente, fica numa postura até de feto, a voz não sai, então o corpo ele começa a mudar completamente a química, porque a pessoa sai do seu centro e volta lá para a criança. E depois a gente vai falar como que pode sair desse lugar. Como que você pode começar a se observar, utilizar os teus sentidos para começar a perceber quando que é o momento de falar, porque também, gente, um mistério, uma chave fantástica é, será mesmo que eu preciso falar todas as vezes? Será mesmo que esse momento não é um momento só de eu absorver o que está acontecendo para eu parar de tentar controlar a situação? Eu vejo muitas mulheres dizendo que estão num relacionamento abusivo, quando na verdade não conseguem perceber o que recebem do outro. E a pessoa fica com um véu na frente, porque está com os olhos da mãe, está enxergando a outra pessoa ou com os olhos do pai, e não consegue enxergar tudo o que recebe. Então a vida é uma completa vitimização, uma completa punição, porque ela não consegue observar o tanto que recebe. E aí fica no eterno papel de vítima. E aí de que adianta a outra pessoa me ofertar, que nunca vai ser o suficiente? Leite quente faz mal para os dentes da frente. Vocês percebem quantas chavezinhas a gente tem no nosso subconsciente? Inclusive, de autopunição? Inclusive, eu sinto que a gente precisava... Na verdade, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Que a gente tem que aprender a ouvir 2 vezes mais, o dobro do que falar. E assim, né? Quem dentro de nós não consegue ouvir? E quando eu escuto, o que mobiliza em mim? E muitas vezes nós precisamos fazer um movimento oposto. Às vezes a gente está tão acostumado. Hoje eu vi uma coisa bem idiota desses vídeos que eles mandam aí pela internet, né? O marido, a mulher estava na cama, toda produzida, toda bonita e tal. Um quarto maravilhoso. Aí o marido pega lá as chuteiras e fala, vou sair, vou jogar bola. E ela não fala nada, ela só faz assim. Eu vou chegar tarde, vou sair com os amigos. E ela faz assim, sabe? E aí ele volta e fala, tá escutando que eu vou sair com os amigos? E ele olha, você tá entendendo que eu vou jogar bola, mostra a chuteira, o calção? Não quero mais ir, vou ficar. Ela acabou, não vou mais não. Agora eu vou. Como é que funciona, né? Psicologia reversa. Então, assim, como é também a gente
É engraçado, né? É, eu fico observando quando a gente cria os nossos medos, as nossas fantasias, né? Eu saí de um relacionamento há pouco tempo, então eu tô com memória bem fresquinha desses negócios. E às vezes eu sentia as ameaças, né? E o quanto as ameaças eram só para mim. Ele não estava entendendo que aquilo me ameaçava. Uhum. Só ameaçava a mim. Eu ficava brigando com ele, mas ele só refletia as ameaças que já tinham dentro de mim. E aí um dia eu saí, eu gostava muito de participar de uns grupos de cabala lá no Rio. Eu saí e a primeira frase, quando eu cheguei no grupo, era assim como é embaixo, é em cima. Que é um princípio, né, da cabala de Hermes, hermenêutica. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso está aí dentro de mim, não está em outro lugar. Eu vou tirar esse cidadão, vai chegar outras ameaças, outras ameaças. Então, assim, tudo que nós estamos vivendo de abuso, de descontentamento, de doenças no corpo, porque quando você traz a experiência do corpo, Rafa, o corpo, ele não nos trai, ele defende o nosso inconsciente com unhas e dentes. Por isso que eu falo assim, eu não gosto de você. Não, eu falo assim, eu gosto de você. Imagina, eu não estou nervoso, você está enganado. Né? O corpo, ele é sempre sincero. Por isso ele enrijece e fica. E aí eu entendi, naquele dia, aquele princípio. Assim como é embaixo, é em cima. Assim como é em cima, é embaixo. Então, são as minhas criações. O que está no meu consciente é porque está no meu inconsciente. O que está no meu inconsciente está sendo projetado na minha consciência. Então, onde é que eu preciso resolver? E aí as pessoas vêm e falam isso que você falou. Ah, mas a constelação não tem que defender. Gente, é lógico, a pessoa está correndo risco de vida. Você tem que defender, sim. A justiça está aí para isso. Não pagou pensão? Ué, a criança tem que comer. Meu amigo, não se trata mais de mim. Trata dos nossos filhos. Eu vou te colocar na justiça e ser sistêmica com você. Porque nós temos filhinhos para alimentar, não é? Eu vou olhar para o que é sistêmico, mas eu estou também olhando para uma realidade que não é só minha. E aí a gente sai da vitimosidade. Às vezes, ir lá, abrir um processo judicial é uma forma também de você ser sistêmico. Não tem essa. É uma criança que está correndo risco. Você precisa nutrir a criança, você precisa colocar comida. E aí? E quando isso deixou de ser sistêmico? Não é? Então, só há um lugar que você precisa compreender com muita propriedade. E esse lugar é o seu inconsciente. É o seu inconsciente pessoal, é o seu inconsciente familiar, é o inconsciente coletivo, é aquilo que você traz na sua essência. Não é? Não tem outra maneira. Se eu não faço esse mergulho profundo e não encontro os abusos que eu estou cometendo comigo mesmo, e olha, gente, eu cometo tantos abusos comigo. A Rafa sabe, eu saí de férias, eu não consegui ter férias. No dia 31, um cliente me ligou, eu atendo uma menininha de 10 anos, e ele disse, ai, você precisa constelar minha filha, atende a minha filha, ela está se cortando. Aí a minha filha virou para mim e falou assim, se você atender essa criança hoje, eu é que vou cortar você da minha lista de mãe.
quem isso é um abuso comigo. Nós estamos montando a mesa, eu preciso da sua ajuda. Eu fiquei olhando para ela. Falei, tá bom, eu vou encaminhar o caso. E ela falou, séria, mãe. E eu falei, filha, eu preciso atender essa criança. Ela disse, mãe, essa criança se corta há muito tempo, eu sou médica. Essa criança não se corta de agora. Faz uma pressãozinha em você e você cede, mãe. Você tá de férias, sai desse celular. E eu assim, falei, ainda bem que os filhos evoluem o sistema. E muito, né? E muito, porque a gente vai se percebendo o quanto a gente tem dificuldade em olhar para os nossos próprios limites. E às vezes esse reflexo precisa vir de fora, porque o nosso chicotinho está pronto para estar a serviço dos outros, para a gente tirar do nosso tempo e entregar aos outros. Então, quando a gente não consegue enxergar essas duas coisas, onde é o meu próprio limite? E como que eu faço para parar isso? Gente, quando a gente começa a vir para a presença e olhar para isso, é muito fácil a gente sair e correr para alguém que pede socorro, para a gente estar disponível para solicitar ajuda, para a gente dizer, filho, vai lá ficar com o celular, com as coisas que agora eu quero assistir meu filme, eu quero fazer as minhas coisas. Então, a gente começa a perceber o quanto é fácil fugir do nosso adulto, da nossa responsabilidade, daquilo que a gente precisa fazer. No coach sistêmico que eu realizo, junto com a constelação, é muito incrível quando as pessoas perguntam, Rafa, mas como é que se consegue energia? Como é que tu consegue ter os filhos, casa, marido, agora um mês de férias da minha funcionária? Como é que tu consegue ainda conseguir fazer live? Energia a gente tem. A gente consegue movimentando. Movimento é o que faz, é o que leva a vida a seguir adiante. Não adianta ficar no mimimi. Não adianta a gente ficar em cima de coisas que só faz deixar lá atrás. Ah, mas eu não consigo ver meta. Ah, porque eu não consigo fazer diferente. O quanto você está sendo abusivo com você mesma E porque não consegue fazer. E eu quero que o outro seja gentil. Eu não consigo ser gentil comigo e eu vou exigir que o outro seja gentil. Sabe, Rafa? E aí, quando chega alguém falando para mim dessas questões abusivas, eu digo, ele só reflete o abuso que você permite. Ele manifesta o abuso que já está dentro de você, que é seu para com você mesma. Então, seja gentil com você. Quer sair de uma relação abusiva? Seja gentil com você. E existem lealdades para isso também, né, Clau? Quando a gente percebe, na constelação que eu fiz ontem, a cliente falando, Rafa, eu não consigo estar num relacionamento sem ver que ele me humilha, que ele tira sarro de mim na frente das outras pessoas, que ele me constrange, me critica. E quando eu vejo, já saí do relacionamento de novo. E eu percebo que isso é um padrão, e eu já estou com 35 anos e eu quero ser mãe. Só que para isso, o que eu vou fazer? Eu preciso de um homem. Então, na constelação, cada caso é tão específico, é tão único e é tão rico, que no caso dessa cliente, ela estava no lugar do gemelar. Ela era uma criança gemelar, e gemelar é quando logo nas primeiras semanas de gestação, primeiros dias às vezes, fica aqueles 2 saquinhos embrionários dentro do útero da mamãe, que não se sabe, não é conseguido identificar, essa criança não existiu, só que lá dentro, como se forma a primeira camada reptiliana do cérebro, esses 2 serzinhos já começam a fazer trocas energéticas de existência. Então, quando aquele gênio sobrevivente vê o seu irmãozinho, irmãzinha, minguando, parando de se nutrir, essa culpa por ter ficado na vida, ela segue durante uma vida inteira. Então, ela não pôde ser nutrida, ela não pôde sobreviver. Como que eu agora vou conseguir ter um relacionamento? Como que eu agora vou conseguir sair da casa dos meus pais para prosperar? Como agora que eu vou ter direito à vida? Então, esse é um caso
onde a cliente sentia um vazio constante, e todos os relacionamentos que ela entrava era para salvar aquela irmãzinha lá dentro do útero. E foi tão incrível que na constelação dela, as escuras que foi feita, quando ela entrou no campo do gemelar, ela ficava quieta, paradinha assim. Ela dizia, eu estou me sentindo presa, mas é aqui que eu quero ficar. Eu estou me sentindo escura, mas é aqui que eu quero ficar. Eu quero ficar aqui nesse lugar. Então ela não se sentia disponível para ir para a vida e só entrava em relacionamentos abusivos, onde ela era manipulada, controlada, mas por quê? Ela queria salvar. Então cada sistema é único para se identificar qual que é o ensinamento que está por trás dessa dinâmica. E olha quanta possibilidade de crescimento, né, Cláudia, que se tem. Com Quantos certeza. mistérios ocultos existem dentro de cada um de nós. Para quem quer evoluir, não é? Hoje eu estava fazendo um estudo, porque a gente escuta tanta coisa dessa história de era de aquário e tal, eu fui estudar, eu gosto de ver várias abordagens, né? E, então, pegando pela Cabala, nós não estamos na era de aquário, nós estamos fazendo a transição para a era de aquário, né? Então, nós só entraremos na era de aquário em 2700, 3000, que é quando vai realmente estar alinhadinho com aquário, né? Mas, olha que interessante, eu fiquei impressionada com essa história, eu fiquei assistindo lá a palestra do Rabino, fiquei encantada. Quem está no processo de autodesenvolvimento, quem está nessa caminhada, nessa jornada de autodesenvolvimento, quem tem uma filosofia, uma postura de vida, que olha para o autodesenvolvimento, já está recebendo a ressonância da era de aquário. Por isso que para muitos de nós que estamos no autodesenvolvimento, muitas coisas se aceleraram a tal ponto da gente começar a ficar desequilibrado. Mas por que isso está acontecendo na minha vida? Mas, meu Deus, eu sou uma consteladora, acabei de publicar um livro de divórcio, e eu me divorciei, sabe? Mas olha, eu vou lá na constelação, guria, eu vou lá na constelação. Eu fui atender um caso de uma cliente em Uberlândia, primeiro bonequinho, eu olhei para ela e falei, você era gemelar. Né? Tinha aqui o deitadinho, o outro do ladinho, não precisava não precisava nem do bonequinho mais. Eu falei, meu Deus, você era gemelar. E aí, aprofundando mais ainda, o pai dela é gêmeo contigo. A avó foi gêmea com não sei quem, tinha mais gêmeo no sistema dela. E aí, então por que isso acontece com a gente? Porque a gente está nessa ressonância. E aí ele diz que quanto mais esse autodesenvolvimento for permitido, quanto mais esse mergulho for intenso da nossa alma, nas práticas terapêuticas, ele falou, nós vamos... Abre o Insta, o Face, tudo de autodesenvolvimento. É coach sistêmico, é constelação sistêmica, é yoga, é meditação, é reiki, é ashter, tudo. Parece que o mundo agora explodiu nisso. Meu filho mora em Brighton, me mandando aí, mãe, vem para a Inglaterra, começando grupos de constelação aqui agora. Né? Então, nós estamos na ressonância. E algo está se movimentando. Como é que alguém, nessa transição planetária, ainda se permite viver abusos, abusos, se colocar para além do uso? Como é que a pessoa ainda quer ficar assim? Ela vai ficar se ela quiser, Rafa. Nós estamos vivendo, eu criei agora aquele programa de lives, é um programa mesmo, né? Que vai ser todo bonitinho, vou fazer as edições de tudo depois, que chama Partilhar Saberes. É partilhar saberes. É uma partilha que vai falar de alimentação, de yoga, disso, daquilo. De graça. De graça. Não é de graça.
É porque aquilo que a gente partilha volta pra gente. Volta pra gente. Por isso é partilhar saberes, porque quanto saber vai chegar para mim? Agora, como é que a gente ainda, nessa transição linda, com duas mulheres poderosas criando aqui cursos de terapeuta sexual para pôr esse povo tudo empoderado, como é que as pessoas ainda querem viver essas relações abusivas? Não vão ficar, Rafa, não vão. Porque a grande mãe, o planeta Terra, não vai deixar. Eu venho falando disso, inclusive, com você, Rafa, nas minhas canalizações aí, com as vivências da Cabala e do chá. Nós, a Terra, vai expurgar as relações kármicas. Nós estamos entrando na era do Dharma. E o Dharma é assim, querido marido, lindo, maravilhoso, que vamos partilhar? É uma partilha de luz, não pode mais ser uma partilha de enrosco. Não faz sentido. Porque esse povo que está chegando na Terra não vai tolerar mais julgamento, não vai mais tolerar preconceito. Por isso, essa formação que nós vamos falar agora, nós incluímos, né, crianças transgêneros, crianças transexuais, crianças homossexuais, crianças... Porque não vai mais ter isso. E quando eu assisti a palestra hoje, Rafa, eu só pensava em você. Eu falava, meu Deus, nós estamos lá na frente. Porque ele falava, né, que essa sexualidade, esse gozo, ele tem que ser consciente, porque vai exigir consciência dos pais para trazer esses novos espíritos à Terra. Ai, que coisa linda! Que coisa linda! E a gente ainda está aqui atendendo pessoas que querem ser abusadas. E tem. Eu acabei de atender uma que foi abusada umas 4 vezes na infância. Abuso sexual. Então eu olho para os abusos do marido que nem existe, para não olhar para os abusos que eu vivi até os 6 anos de idade, porque minha mãe não me olhava, minha mãe não estava disponível para mim. Então eu prefiro olhar para o abuso que o marido faz do que para a minha dor real. Porque aquele abuso dele, eu não vou me separar nunca dele. Mas se eu olho para uma mãe que não estava disponível para mim, que me permitiu ser abusada até os 7 anos por 4 homens diferentes, o que eu faço com essa mãe? Faz sentido para vocês? Gente, o que a Cláudia está falando é muito sério e é muito delicado, porque muitos sentimentos de abusos, muitas memórias de abusos, muitas delas não são nem vividas no hoje, nessa existência. Algumas delas são histórias vividas pela nossa mãe, pela nossa avó, e é impossível hoje não se ter reflexo disso no nosso DNA. Então é impossível. Então quando a gente entra num relacionamento, independentemente do gênero, e a gente percebe que a gente não consegue nos posicionar, que a gente não consegue, que a gente se sente manipulado, ou que a gente quer manipular de alguma forma, onde a gente só recebe crítica, onde a gente não tem autoestima no relacionamento, onde há jogos de manipulação. Tudo isso são mais de 8 sinais que foram falados aqui a respeito de sinais de trocas abusivas. E é por esse motivo que a Clau conseguiu, com muita sensibilidade, canalizar essa formação, que é a formação X, que é para terapeuta sexual integrativo sistêmico, que vai ser lançado para todas as pessoas que trabalham com autoconhecimento, médicos, coaches, terapeutas, sexólogos, para todas as pessoas que trabalham, que estão ligadas no crescimento pessoal, urologista, ginecologista, coaches, todas as pessoas que trabalham nessa troca. Então vai começar em fevereiro, vai começar no mês que vem. Tem
no link da BIOS mais informação. Se você conhece pessoas que trabalham com relacionamentos, com autoestima, com empoderamento, peço o link que eu envio informação, porque é muito importante que mais pessoas recebam. Serão 10 profissionais fantásticos do Brasil que vão trabalhar, vão entregar o seu melhor nessa descoberta da autoestima, nessa descoberta do empoderamento, de novas consciências. Então, está extremamente riquíssimo. Tem gente, Rafa, que está me procurando porque quer ser um terapeuta sexual. Tem pessoas que falam assim, Claudiane, eu quero ser um terapeuta sexual. Eu quero ensinar as pessoas a ter prazer. Eu quero ensinar as pessoas a se empoderar. E não tem empoderamento se a gente não olha para essa dimensão. Esse é um cliente. E para esse cliente, nós vamos dar ferramentas. Ele pode ser fisioterapeuta, ele pode ser médico, ele pode ser constelador, ele pode ser coach, ele pode atuar como fisioterapeuta, tantos fisioterapeutas procurando para trabalhar a questão pélvica, né? Então, esse cliente, ele quer ser um terapeuta, ele quer trabalhar, entender mais a complexidade que é. E para isso, nós vamos ter esses módulos que vão dar ferramentas, vivências, vamos dar teoria um tanto, mas o resto é tudo. Nós vamos passar ferramentas. Como é que eu faço o manejo da resistência da minha paciente, que não aceita mais ser tocada por ninguém depois que ela foi estuprada? Como é que eu faço o manejo de uma resistência de um homem que acabou de fazer uma cirurgia cardíaca e ele tem medo da própria ereção, ele tem medo da potência sexual dele, porque ele tem medo de infartar? Como é que a gente vai lidar com essas questões? Então, nós vamos tratar com muita objetividade, primeiro, a nossa própria história sexual. Como foi a nossa primeira experiência sexual? Como foi a experiência sexual dos nossos pais? O que rola de educação sexual no nosso próprio sistema? Vamos olhar com muita propriedade. Eu vou fazer um trabalho junto com a Rafa, envolvendo o Reich. São dinâmicas reichianas, exercícios reichianos, para que a gente possa entender qual é a dimensão do empoderamento na sexualidade. Então, o que é uma curva orgástica? O que é uma potência orgástica? Por que algumas pessoas têm excesso de carga, outras pessoas não têm carga? Onde começa isso? Que a gente vai trabalhar bem dentro da função do orgasmo, né? Vamos falar da sexualidade na gestação, no pós-parto, como é que as pessoas vão lidar com essa experiência. Como é que eu atendo uma gestante que está com medo, né, de ter relação sexual, ou uma gestante que tem muito desejo sexual, mas o marido tem medo de maltratar a criança? Olha que interessante. E no pós-parto, quando a mulher está com muita energia sexual, está com pouquíssima energia sexual, porque tem a prolactina no meio, e o marido morre de tesão, como é que eles lidam com essa informação, né? E vamos falar também, vamos ter um módulo de Tantra, onde vamos falar dos casos de doenças crônicas. Quem está numa cama, quem está passando por reabilitação sexual, que veio de um câncer na próstata. Vamos olhar para as pessoas mutiladas por um câncer, quem cuida da sexualidade dessas pessoas. E vamos tirar essa consciência da sexualidade genital. E o Tantra traz isso com muita propriedade. Como é que, através da experiência tântrica, nós podemos reconectar os casais? De que maneira isso é possível? Vamos ter um módulo prático só sobre isso. Ginecologia natural. Como é que a gente tira os miasmas, as energias que a gente carrega, do que a Rafa disse, desse tanto de mulher que chegou antes, desse tanto de homem que chegou antes, e que deixa como legado, pela epigenética, essa memória, que às vezes nem é minha. Eu estou lá vivendo o abuso que não é meu.
Adorei quando a Rafa trouxe essa questão. Porque a gente vai ter um módulo com a Carol Mahachakti que vai trabalhar exatamente isso. Através das ervas, da vaporização uterina, de tudo que a gente já conhece, né? No sagrado feminino, que ajuda demais a se livrar dessas memórias, ressignificar, não é se livrar. Vamos ter um módulo com um excelente advogado que trabalha com direito sistêmico, constelador. Ele vai falar sobre educação sexual na escola, vai dar ferramentas integrativas, sistêmicas, para trabalhar com a criança transgênero, com o travesti, com a criança homossexual, não é? Como é que nós podemos, como professores, educadores, e vai ensinar também a família a acolher essas crianças. Olha que coisa linda. Por isso que o TIS é a formação mais completa para ser terapeuta sexual que tem no Brasil. Eu e Rafa pesquisamos tudo. Tem muito ligado às doenças, né? E vamos ter, claro, que um módulo somente com Luciano Alves para falar das disfunções sexuais. Todas as doenças que envolvem, o que elas significam, como é que a gente pode, né, se reconectar com o saudável em nós. Também teremos um módulo com a Sheila Ortiz, que ela vai dar técnicas de hipnose para fazer essa reconexão com a própria sexualidade. Por isso é um programa integrativo. Nós estamos falando de Tantra, de Reiki, de constelação sistêmica, estamos falando de bioenergética, eu sou formada em bioenergética, estamos falando de ginecologia natural, estamos falando de direito sistêmico, quando a gente faz esses projetos dentro da escola, de orientação sexual. Olha quanta coisa nós estamos trazendo dentro de uma formação. Então, o que adianta eu querer salvar o casal lá na frente, se eu não tenho recursos nenhum para falar de sexualidade? Eu e a Rafa, nós demos muita risada na organização desse trabalho, porque eu dizia, Rafa, nós não colocamos no vídeo nenhuma foto de um casal em pleno ato sexual. Meu Deus, olha as nossas crianças, não é, Rafa? Olha o que está se apresentando para a gente. Pegamos um módulo prático de Tantra e colocamos no final, porque vai ter, sim, modelos para a pessoa aprender, não é? Sobre os pontos de prazer. Como reabilita sem conhecer esses pontos? Como eu vou trabalhar um paraplégico se eu não sei esses pontos? E eu disse, Rafa, vamos deixar para o final para ninguém se assustar. Até porque para toda essa consciência, para toda essa abertura, precisa dessa liberação. Então, foi muito gostoso quando a gente foi elaborando cada módulo, porque e cada profissional que vai contribuir, porque o Tantra, gente, quando a gente fala de Tantra, não é sobre sexo. É sobre a história da sexualidade, assim como cada um dos módulos. Sobre toda essa codependência, sobre todo esse empoderamento que vai ser liberado em cada um dos módulos. Então, eu anotei aqui as pessoas que estão interessadas. Me chamem também para eu passar o link. Tá na minha bios. Gente, uma informação importante. Para cada 3 pessoas que fizer a inscrição no trio, vocês vão receber o desconto do primeiro módulo, tá? Do primeiro lote, que a gente já está no segundo lote de ingressos, tá? De inscrições. Então, cada 3 pessoas, cada trio, recebe um desconto fantástico referente ao primeiro lote. Então, nos chamem para realizar. E, Cláudio do céu, daqui a pouquinho acaba a nossa live e tem a meditação. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos fazer? Você vai conduzir a meditação, Rafa? Vamos lá, então. Quer que eu conduza? Tanto faz. Pode conduzir, então. Pode conduzir. Então, eu vou começar pedindo para que vocês fechem. Querem sair e nós voltamos de novo? O que vocês acham? Ela demora pelo menos 5 minutos. O que vocês acham?
A gente sai e volta de novo para a meditação? Cláudia, Das nós temos 7 minutos. Será que é suficiente? 7 ou 8 minutos? Acho que sim. 7 minutos, ok. Então fechem os olhos e se conectem agora. Quero que você se conecte com o momento exato em que você saiu, se desprendeu do cosmos, do momento exato que você aceitou vir para essa imensa vida. Sente no seu corpo esse momento. Talvez você consiga ouvir o barulhinho, a explosão que foi a sua fecundação. E você respira. E você vai olhar para esse momento que você saiu desse lugar, que você aceitou vir para a vida. E você vai dizer sim. E ao dizer sim, você reconhece o quanto você se esqueceu da grandeza desse momento. Da grandeza do momento em que você saiu da luz e se fez carne. E você agora se conecta com a luz que ainda está aí, animando esse corpo físico. E você diz sim a essa luz. E você diz sim aos momentos que você não consegue se reconectar com ela. E você respira. E você talvez experimenta dizer para a sua alma: querida alma, eu sou pequena e você é tão grande. Você pertence à totalidade. Por que é, querida alma, que você ainda teima em ser abusado? Se você já se desprendeu de algo tão grande, já passou pela experiência de sair da mãe, com todo o amor que você tinha por ela, se você já aceitou vir de novo, se você já pariu a si mesmo uma vez, se você já entrou no movimento do dar à luz, da expulsão, de novo, mais uma vez expulso do paraíso. E quantas vezes você foi expulso? E quantas vezes você renasceu? Quantas vezes você foi expulso? E quantas vezes você renasceu? Então se conecta com essa parte sua que é Fênix. E vai olhando agora para todas as suas conquistas. E você experimenta dizer para cada uma delas: com você eu aprendi que eu preciso ser um pouco mais gentil comigo. Com você eu aprendi que eu posso, que eu devo ser gentil comigo. E cada gentileza manifestada para comigo mesma é um ancestral meu que está celebrando, que está comemorando. Essa luz que acende em mim, eu posso também enviar a cada um deles. E talvez você possa agora, conectado a todas as suas conquistas e a gentileza que você precisa colocar nos seus olhos
ao contar a sua própria história. Talvez você possa se virar e olhar para todos lá de trás, para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós, para os seus tataravós, e você possa dizer: queridos, queridos ancestrais, é o amor que me liga a todos vocês. É a luz que carrego em mim, que vocês me ofertaram com tanto amor. E cada vez que eu me senti, de fato, inteiro comigo, gentil com a minha missão, gentil com os meus próprios ensinamentos, eu tenho certeza que isso volta para vocês. Então, seremos muitos seres gentis, muitos seres vibrando na luz. Gratidão. Gratidão. E você sente agora a luz do cosmos feliz. E lá no cosmos tem quem você quiser. Tem Jesus Cristo, tem Deus, tem Buda, tem o grande arquiteto do universo, tem a totalidade, tem a força do Criador, tem a força criativa. E nesse momento, essa luz diz para você: que bom que você não se esqueceu de mim. Nenhum pai, nenhum criador faz o filho para ser abusado. Nenhum. E quando nos permitimos esses abusos, esquecemos de quem nós somos filhos. Nós não somos filhos dos nossos pais. Nós somos filhos da totalidade. E nós precisamos ir além dos nossos pais. A seta precisa seguir para o futuro. Precisamos ir além. Nosso pai, nossa mãe, é só uma instância. A seta segue. E é dessa maneira, nessa luz cósmica, universal, planetária, que eu quero deixar vocês. E para vocês não falarem que eu estou mentindo, olha a carta que eu tirei. A partir de agora, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. E se você quer permanecer no sofrimento, no abuso, nas relações tóxicas, eu e a Rafa, nós não vamos impedir. Nós não temos essa força. Isso não é ético para quem quer permanecer no sofrimento. A gente diz sim. Nós já aprendemos a dizer sim para isso também, né, Rafa? A gente diz sim. Ok? Gratidão imensa, Clau. Foi maravilhoso. Depois, deem um print na tela da live que vocês assistiram. Marquem a gente, para que mais pessoas também possam assistir. E compartilhem, escreva para nós embaixo o que você sentiu desse movimento. Qual foi a ficha que caiu para você? Estou vendo aqui a tia Roberta, é o anjo que tem na vida da minha neta. A tia Roberta está aqui. Tia Bebé, a Cecília fala tia Bebé. E eu achei tão bonitinho como as crianças incluem, né? Cheguei na porta da casa da minha filha e disse assim para ela, para minha netinha: Cecília, quem mora nessa casa? Ela diz assim: a tia Bebé, a Bá, que é a outra funcionária, a tia Bebé, que cuida dela, a mamãe, o papai, a vovó e o Ben. O Ben é o cachorro. Eu disse: e a Cecília? Ela fala: e a Xixi? Ela tenta falar Cecília. Mas olha a gratidão das crianças, inclui todo amor. Roberta, eu lembrei dela. As crianças puras, né? As crianças são puras, as crianças são luz, elas já sabem que elas são luz. Por isso que é bíblico, né? Para entrar no reino do céu, nós precisamos ter a pureza da criança, né? Gratidão imensa, Clau. Daqui a pouco vai fechar, vai encerrar. Marina, tô vendo você. Gratidão imensa, gratidão a cada uma de vocês que estiveram aqui. Foi maravilhoso, foi lindo estar com vocês. Deem um print, compartilhem e comentem.
Beijo grande, Cal. Gratidão. Beijo grande. Arro para todos. Arro. Gratidão.